E eu creio que o Espírito Santo já está se manifestando no nosso meio nessa manhã. Abra a palavra do Senhor aí em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Você que está nos assistindo pela internet, você pode nos acompanhar pelos telões. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, fala a mim. Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, fala ao meu espírito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Nós estamos dentro de uma janela, dentro de um portal dimensional chamado Pentecostes. E durante esses últimos domingos, nós vemos ministrando a respeito do que acontece nessa estação profética, nesse ciclo profético, nessa temporada profética chamada Pentecostes. E nós aprendemos que Pentecostes era a festa da colheita, mas também era a festa da provisão, era a festa da manifestação do poder do Espírito Santo. Então nós sabemos que Pentecostes revela a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um dos sinais do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós aprendemos na semana anterior. Se você não participou conosco, você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube. Mas nós aprendemos na semana anterior sobre um inimigo nesse tempo de colheita. Pentecostes é um tempo de colheita, e nós aprendemos sobre um inimigo que nós precisamos combater nesse tempo de colheita. Hoje nós vamos aprender a como nos empoderar, a como manifestar o poder do Espírito Santo nesse tempo de colheita. E 2 Timóteo 1, versículo 6, diz assim: por essa razão eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo instruindo o seu filho espiritual Timóteo. E ele diz: Timóteo, eu quero te exortar a algo. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu quero te admoestar a algo. Eu quero que você reavive o dom de Deus que há em você pela imposição das minhas mãos. Quando eu impus as minhas mãos sobre você, Timóteo, veio a manifestação do dom de Deus sobre a sua vida. A palavra dom no grego é a palavra carisma, que significa um favor, significa alguém que recebeu um poder, um presente de graça. Nós não fizemos nada para receber o dom de Deus na nossa vida. Nós temos dons espirituais. Os meus dons espirituais são diferentes dos seus dons espirituais, porque a palavra de Deus diz que Deus dá a cada um segundo a sua medida. Deus distribuiu dons espirituais específicos para o seu destino profético, assim como Ele distribuiu dons espirituais específicos para o cumprimento do meu propósito aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo: Timóteo, quando eu impus as minhas mãos sobre você, veio uma ativação desses dons. Mas eu quero que você preste atenção, Timóteo, porque você precisa reavivar esse dom de Deus que você recebeu através da imposição das minhas mãos. A palavra reavivar aí no grego implica em você acender por fogo, implica em você inflamar a sua mente, implica em você ser fervoroso. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, o dom de Deus na sua vida, ele precisa ser inflamado, ele precisa ser acesa
aceso. Você precisa acender o fogo do Espírito Santo na sua vida para que o dom de Deus se manifeste. Eu quero te dizer nessa manhã que uma das formas da manifestação dos dons do Espírito na sua vida é quando você permite que esses dons sejam acesos, quando você permite que esses dons sejam inflamados pelo poder do Espírito Santo. Quando você não recebe a ativação dos seus dons espirituais, você não consegue manifestar a plenitude do seu potencial. Timóteo havia recebido dom. Timóteo havia recebido dons espirituais pela imposição do apóstolo Paulo, mas os dons espirituais de Timóteo estavam adormecidos. Nós aprendemos no decorrer dessas semanas que nós entramos num tempo de colheita, e num tempo de colheita as nossas armas, elas mudam de armas para semear, de armas de semear, para armas de guerra, para armas de colheita. A colheita é um tempo de batalha, mas parte dessas armas são os seus dons espirituais. Por isso eu estou aqui nessa manhã, enviada da parte de Deus, para te dizer que você precisa despertar os dons que Deus colocou em você. Você precisa reavivar os dons de Deus na sua vida. Você precisa acender o fogo do Espírito na sua vida para que esses dons espirituais se manifestem. Você precisa inflamar o seu espírito com o poder do Espírito Santo para que os seus dons espirituais se manifestem aqui na terra. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e ele diz: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Diga, Deus não me deu espírito de medo. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, mas ele te deu espírito de poder. Diga comigo, poder. Diga comigo, amor. Diga comigo, autocontrole. Diga mais uma vez, poder, amor e autocontrole. O apóstolo Paulo estava dizendo, Timóteo, você precisa despertar esse dom que há dentro de você. Você precisa inflamar, você precisa acender o fogo nesse dom que há dentro de você. Porque Deus não te deu um espírito de medo, Timóteo. Deus não fez você covarde. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus não te fez covarde. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu intimidação. Você não nasceu para viver intimidado. Você nasceu para manifestar o poder, o amor e o autocontrole. Você que é filho de Deus, em você há espírito de poder. Diga comigo, poder. Há amor, diga comigo, amor. E há autocontrole. Diga mais forte, poder, amor e autocontrole. A palavra poder aí, no grego, é a palavra dunamis. Diga comigo, dunamis. Dunamis nada mais é do que um poder explosivo, do que um empoderamento. Hoje a sociedade fala muito a respeito de empoderamento, mas não existe empoderamento sem a manifestação do Espírito Santo. Então o que a sociedade está te vendendo de empoderamento é uma distorção, porque o empoderamento verdadeiro é a manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida. E se você não conhece o Espírito Santo, você não pode ser empoderado. Poder, diga comigo, poder. Empoderamento nada mais é do que você ser uma feminista ou aplicar as ideias e filosofias que o mundo está implementando. Empoderamento nada mais é do que você ser cheio do poder do Espírito Santo. É uma virtude, é um poder explosivo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não fez você covarde. Deus te deu poder explosivo. Deus te deu um espírito de poder explosivo. Deus te deu um empoderamento. Deus te deu uma virtude, mas Ele também te deu um espírito de amor. Amor aí está relacionado à autoestima, à afeição. Ei, se você não tem autoestima,
autoestima, você não consegue manifestar o poder explosivo de Deus. Por isso o diabo busca distorcer a sua identidade. Por isso o diabo busca fazer com que você seja uma pessoa inferior, que tenha complexos, que tenha rejeição, que seja uma pessoa cheia de menismas, uma pessoa totalmente fragmentada na sua alma, porque ele sabe que quando você tem um espírito de amor, você sabe quem você é em Deus, e a sua autoestima é elevada, e quando a sua autoestima é elevada, você permite que o espírito de poder, o poder explosivo do Espírito Santo, se manifeste através da sua vida, e consequentemente os dons do Espírito Santo irão se manifestar. Mas Deus também te deu o espírito de moderação, ou de autocontrole, como diz a versão, ou de domínio próprio, como diz outra versão. Paulo estava confrontando, Paulo estava admoestando, Paulo estava exortando em amor o seu filho Timóteo, e ele disse: Timóteo, você precisa reavivar, você precisa acender esse fogo dentro de você, você precisa ativar algo dentro de você, porque Deus te deu o dunamis, Deus te deu um poder explosivo. Agora Mateus 22, 29, coloque aí nos telões. Jesus confrontou os fariseus, porque eles começaram a questionar a respeito da ressurreição, de que quem morria, quem não morria, se a pessoa que morria, se ela casasse de novo, quando ela fosse ressuscitada, com quem ela ficaria casada. E Jesus confrontou todos aqueles fariseus, e ele diz no versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Os fariseus estavam errando, não porque eles não entendiam as Escrituras, eles entendiam aqui, apenas no seu intelecto, mas eles não tinham a revelação das Escrituras, e a revelação das Escrituras somente vem pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Pentecostes é uma festa da colheita, a festa da provisão, mas é também a festa do Espírito Santo, da manifestação do poder do Espírito Santo, mas também é a festa onde a revelação da palavra de Deus vem sobre as nossas vidas. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês estão errando, porque vocês não conhecem, não tem revelação das Escrituras, mas também vocês não têm o poder de Deus nas suas vidas. Não adianta você dizer que conhece as Escrituras se você não manifesta o poder que há nas Escrituras. Você precisa ter revelação das Escrituras, mas você precisa manifestar o poder de Deus na sua vida. E essa palavra poder aí é a palavra dunamis. Diga comigo, dunamis. Diga mais forte, dunamis. Diga mais uma vez, dunamis, para você não esquecer. Esse é o poder explosivo, é uma bomba atômica. Jesus estava dizendo: vocês estão errando, vocês estão tirando interpretações erradas da palavra de Deus. Primeiro, porque vocês não têm revelação. Segundo, porque vocês não têm o poder explosivo, a dinamite de Deus nas suas vidas. Nessa manhã e nessa estação, você receberá o poder explosivo do Espírito Santo sobre a sua vida, para você ter revelação, mas também para você manifestar o poder de Deus através de você. Agora, se você for estudar a palavra poder no grego, você vai ver que ela tem 7 palavras diferentes. E eu não vou entrar em cada uma dessas palavras, eu vou apenas citar. A palavra Ícaros significa um poder intelectual. A palavra Kratos significa um poder governamental. A palavra pneuma no grego significa um poder, um espírito para você ser bem sucedido. A palavra energeia também é outra palavra para poder, mas a palavra energeia significa aquele poder que libera energia. E nós temos também uma palavra grega muito conhecida para a palavra poder, que é a palavra exousia. Diga comigo, exousia. Exousia é a palavra que
tem um sinônimo de autoridade. É uma palavra que você tem um poder para exercer autoridade de dentro para fora. E Jesus falou muito sobre o exousia. Jesus disse que a igreja recebeu a exousia, recebeu o poder de Deus. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nessa hora Jesus estava dizendo: eu estou recebendo autoridade, eu estou recebendo exousia nos céus e na terra. João 1,12 diz que todos aqueles que receberam o poder de Deus, eles foram feitos filhos de Deus. A palavra poder aí é autoridade. Quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe uma medida de autoridade como filho de Deus. Você recebe uma medida de exousia. Mas há um poder que é o poder dunamis, o poder explosivo. E é esse poder que eu quero falar com você nessa manhã. É esse poder dunamis que é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O poder dunamis é a representação do Espírito Santo através de nós. O poder dunamis é o poder que vai nos empoderar. O dunamis é a dinamite do Espírito Santo nas nossas vidas. E por isso em Atos 1:8, coloca Atos 1:8 aí para mim, diz que Jesus profetizou sobre aquele grupo quando eles estavam reunidos. E ele disse: vocês receberão poder, vocês receberão dunamis, vocês receberão uma dinamite, vocês vão ser empoderados quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e em toda a Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: eu vou voltar ao Pai, mas vocês vão receber uma dinamite espiritual. Você que é filho de Deus, você tem uma dinamite nas suas mãos, ou melhor dizendo, no seu espírito. Diga aí bem forte: eu tenho uma dinamite no meu espírito. Eu tenho um poder explosivo dentro de mim. E isso foi dado em Pentecostes. E daí nasceu a igreja. E a igreja é uma igreja poderosa. E eu e você fazemos parte dessa igreja poderosa. Nós carregamos esse poder, essa dinamite do Espírito Santo. Em Atos 2 diz que então veio o Pentecostes e todos receberam o Espírito Santo. Veio o vinho, o vento soprou, o vento impetuoso soprou, o fogo desceu, o vinho foi derramado, todos foram cheios do poder explosivo do Espírito Santo. Agora, o que é poder? Pergunte para mim: o que é poder? Poder nada mais é do que um recurso interno que precisa ser revelado. O poder é algo interno que precisa ser revelado. Você tem uma dinamite dentro de você que precisa ser revelado, precisa ser manifestado. Quando você é empoderado, você nada mais é do que a manifestação desse potencial interno dentro de você. Todos nós temos um potencial, todos nós temos um poder dentro de nós. Todos nós que recebemos o Espírito Santo temos um poder explosivo dentro de nós. É como uma semente. Em toda semente há um poder, há um potencial, há uma capacidade dela se tornar numa grande árvore. Toda semente tem um potencial de se tornar uma grande árvore. Você tem um poder explosivo da parte de Deus para se tornar na árvore mais bela, na árvore mais bonita, na maior árvore, na árvore mais poderosa, na árvore mais frutífera dessa terra. Você tem esse poder dentro de você. Você tem um poder explosivo dentro de você. Esse é o poder dínamos. Esse é o poder, esse é a dinamite do Espírito Santo dentro de você. Então o potencial nada mais é do que esse poder latente. É esse poder interior. É um recurso interno que nós temos. Mas deixa eu te falar algo. Ter esse recurso interno, ter esse poder latente dentro de você não é suficiente.
Todos nós temos um recurso interno. Todos nós temos um poder latente dentro de nós. Todos nós temos uma dinamite, um poder explosivo dentro de nós. Mas ter isso não é suficiente. Você precisa acender. Você precisa inflamar. Você precisa despertar. Você precisa reavivar. Você precisa manifestar esse poder que está dentro de você. Por isso o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você tem um poder explosivo dentro de você. Timóteo, eu impus as minhas mãos sobre você e você recebeu o dom de Deus. Você é um homem cheio de dons espirituais, mas não adianta nada você ter esse poder dentro de você. Você precisa reavivar. Você precisa despertar. Você precisa inflamar com fogo, para que esse poder se revele, para que esse poder se manifeste. Você precisa que o fogo do Espírito Santo venha sobre os seus recursos internos, para que esse poder se manifeste na sua vida. Muitos perguntam: como eu manifesto esse poder? Como eu posso manifestar esse recurso interno? E muitos falam: você manifesta isso através de desenvolvimento pessoal, através do coaching. E todos estão buscando isso, porque todos querem desenvolver a melhor versão. O que é a melhor versão? É o recurso interno. É o poder interno que nós carregamos. E todos querem desenvolver a melhor versão. E buscam várias formas para desenvolver a melhor versão. Várias ferramentas, várias técnicas. Mas deixa eu te falar, você e eu somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo, que precisa ser inflamado dentro de nós, dentro dessa semente, dentro desse potencial que há dentro de nós. E quando o poder explosivo, quando a dinamite vem sobre a nossa semente, isso se manifesta. Isso se manifesta como um poder explosivo. Foi o que aconteceu com 120. Eles estavam cheios de dinamites. Eles eram como bombas relógio. Estavam orando, estavam buscando, estavam reconhecendo a presença de Deus. Buscaram continuamente a presença de Deus. Até que veio o Espírito Santo e explodiu esse poder que havia dentro deles. E daí, de 120, passou a 3.000 num dia só. Por quê? Porque manifestou o poder do Espírito Santo sobre esse potencial. Por isso 1 Coríntios 12:7 diz que a manifestação do Espírito, ela é concedida para cada pessoa, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito Santo sobre nós vem para nos dar um fim glorioso. Você não pode dizer que você é cheio do Espírito Santo e andar para trás, porque essa não é a função do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre nós para nós seguirmos à frente, para nos dar um fim proveitoso, para nos dar algo melhor. O Espírito Santo se manifesta em nós para nos dar a nossa melhor versão. Essa é a função do Espírito Santo. Ele nos guia a toda verdade. E eu quero te dizer que nessa manhã você vai sair daqui empoderado. Eu vou repetir, você vai sair daqui empoderado pelo Espírito Santo. Você vai sair daqui empoderado pelo Espírito Santo. Agora, nós sabemos que todo tempo de colheita é um tempo de guerra, é um tempo de batalha. É no tempo de colheita onde nós temos que trabalhar mais. É num tempo de colheita onde nós precisamos reavivar o dom de Deus na nossa vida, para que façamos as coisas sobrenaturalmente no natural. Essa é a nossa diferença como filhos e filhas de Deus. Nós podemos fazer as coisas sobrenaturais no natural. E aquilo que durava anos para uns, para nós duram semanas, para nós duram dias, para nós duram horas. Por quê? Porque nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso você tem que entender que colheita é tempo de guerra, é tempo de batalha, e você precisa batalhar. Porque tudo que Deus nos dá
precisa ser conquistado por nós. Deus já nos deu todas as vitórias. Ele venceu todas as nossas batalhas na cruz do Calvário. Mas nós temos que conquistar uma e cada uma delas. Nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo veio sobre nós. Quando recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém a isso? É aí porque eu não manifesto o poder interior dentro de mim. Porque eu não manifesto o poder explosivo. Porque você precisa fazer a sua parte. Porque o Espírito Santo já fez a parte dele. Jesus já ascendeu aos céus. O Espírito Santo já foi derramado. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Mas quem reaviva não é o Espírito Santo. Quem reaviva, quem acende, quem inflama o poder, somos nós. Paulo diz, Timóteo, ele não disse, Timóteo, o Espírito Santo vai reavivar o dom de Deus na sua vida. Não. Timóteo, reavive o dom de Deus na sua vida que você já recebeu. Então, é uma ação nossa manifestar o poder explosivo do Espírito Santo nas nossas vidas. É uma ação nossa, é uma responsabilidade nossa ativar o poder explosivo de Deus nas nossas vidas. Por isso é uma batalha, porque a batalha das trevas é te intimidar para que você não avive o dom de Deus na sua vida. A batalha que nós temos nesse tempo de colheita, nada mais é do que você ser. O diabo quer fazer com que você seja intimidado pelas trevas, para que você não se torne empoderado. Porque quando você torna empoderado, você recebe uma colheita de forma sobrenatural. Então, as trevas buscam te intimidar, buscam colocar pensamentos distorcidos, buscam te dar medo, buscam fazer com que você tenha temor. Por isso Paulo falou, ei, você não pode ficar intimidado, você não pode ser covarde, você precisa despertar, você precisa avivar o dom de Deus na sua vida, você precisa avivar o poder explosivo que há dentro de você, Timóteo, porque a intimidação quer te enfraquecer, mas você precisa batalhar. E como você batalha, Timóteo? Despertando o poder do Espírito Santo dentro de você. E isso não é o Espírito Santo que dá, isso é você que precisa despertar. Essa é uma ação sua e uma ação minha. Tem dias que estamos enfraquecidos? Sim. Tem dias que estamos intimidados? Sim. Tem semanas que são mais difíceis que as outras? Sim, muitas. Porém, nós precisamos a cada dia decidir reavivar a chama do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos a cada dia decidir acender, inflamar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, para que esse poder venha se revelar, para que esse poder se manifeste. A pergunta que muitos me fazem é, ai apóstola, você é muito forte. Não, eu não sou muito forte. É que a cada manhã eu sou empoderada pelo poder do Espírito Santo. Eu decido ser empoderada. O bispo decide ser empoderado. Essa é uma decisão nossa. Não é que nós ficamos esperando o Espírito Santo nos fortalecer. Não. Nós nos levantamos e decidimos ser empoderados. E sabemos que quando nós somos empoderados pelo poder do Espírito Santo, Ele nos enche de dínamos. Ele nos dá uma dinamite, um poder explosivo. Ele também nos dá amor. E Ele também nos dá autocontrole, domínio próprio. Por isso, nesse tempo de colheita, você precisa ficar bem ligado. Porque a estratégia das trevas nesse tempo de colheita é te intimidar. É liberar intimidação sobre a sua vida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa daqui da igreja. E ela batalhou e ainda batalha por uma situação que ela está enfrentando. Mas nesses dias ela estava enfraquecida. E eu falei para ela, ops,
Não é hora de você ficar intimidado. Você batalhou. Você não pode morrer na praia. Não pode. Eu quero te dizer nessa manhã, você não pode morrer na praia. Está se sentindo fraco? Eu venho aqui como um apóstolo Paulo sobre a sua vida. Timóteo, reavive o dom de Deus que há em você. Timóteo, inflame, acenda a chama, acenda esse poder que há dentro de você. Porque Deus não te deu um espírito de temor. Você não é covarde. Você não pode se intimidar pelo que as trevas estão te apresentando. Timóteo, Deus te deu espírito de poder. É um espírito explosivo. Deus te deu espírito de amor. Deus te deu espírito de moderação. Timóteo, batalhe até você ver a sua colheita ser completa. Por isso que Efésios 6, e nós temos todo um treinamento nesses 2 últimos meses a respeito de como você enfrentar o dia mau e permanecer inabalável. E todo esse treinamento foi baseado em Efésios capítulo 6. Eu não vou entrar aqui, mas você pode fazer a escola de profetas. Se você está me assistindo, o link está aí. A escola de profetas está poderosa. Você quer ser empoderado? Venha fazer parte da escola de profetas conosco. Mas Efésios 6 diz que nós temos que lutar. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Diga comigo, eu fui chamado para a guerra. Diga mais forte, eu fui chamado para a guerra. Nós fomos chamados para a batalha. O apóstolo Paulo teve a revelação de um ser, e ele estava revestido da armadura de Deus, uma armadura de luz. E para ele trazer essa revelação que ele estava tendo a uma realidade natural, ele comparou a armadura com uma armadura de um soldado romano, de um militar romano, que era o contexto da época que ele estava vivendo. Eu não vou entrar nisso porque nós temos um treinamento todo a respeito disso, mas eu quero te chamar a atenção a algo. Nós somos chamados para a guerra, e nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é espiritual. O poder do Espírito Santo não é natural, o poder do Espírito Santo é sobrenatural. Então, tá luta, tá muita luta, tá difícil, tá muito difícil, mas você tem um poder explosivo espiritual, esperando ser ativado, esperando ser revelado, esperando tocar na sua vida. Agora eu quero te chamar a atenção a algo. Os guerreiros naquela época, antes deles irem para a luta, antes deles irem para a batalha, o que eles faziam? Eles mergulhavam num tanque, e era um tanque de azeite, e eles mergulhavam nesse tanque, e esse é um bônus que eu estou dando, porque eu não falei isso na escola de profetas, então eu estou dando esse bônus exclusivo para vocês hoje. Mas eles mergulhavam, eles se submergiam em um tanque cheio de azeite antes de ir para a guerra. Por quê? Porque assim as armas dos inimigos não pegavam em suas armaduras, elas escorregavam por causa do óleo, por causa do azeite. Eles ungiam todo o seu corpo. Ou eles se submergiam, ou eles ungiam todo o seu corpo. E isso dificultava o inimigo de ficar segurando em meio à batalha. Isso trazia uma dificuldade para o oponente. Eu quero te dizer algo. É difícil o inimigo te segurar quando você está banhado pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que você não me entendeu. É difícil o oponente te agarrar quando você está cheio, quando você está debaixo da unção, quando você tem o poder explosivo do Espírito Santo na sua vida. Você não pode ir para a guerra sem antes mergulhar na unção. Você não pode ir para a guerra sem antes reavivar o poder explosivo dentro de você. Você não pode ir para a guerra sem antes ativar o poder dínamos dentro de você.
Por isso que Jesus disse: vocês vão ficar até aqui orando até o poder dínamos do Espírito Santo vir sobre vocês. Quando o Espírito Santo vir e manifestar o dínamos, o poder explosivo, aí vocês vão sair, vão testemunhar. Aí vocês vão para a colheita. Aí vocês vão para Jerusalém, vão para a Judeia, vão para a Samaria, vão para os confins da terra. Não vá para a guerra se você não está cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir: não vá para a guerra se você não está cheio do Espírito Santo. Agora, como apóstolo, eu tenho que mergulhar na unção? Como eu posso me submergir na unção? Como eu posso ungir todo o meu corpo? Porque a unção na Bíblia refere-se à manifestação do Espírito Santo, ok? A unção na Bíblia é referência da manifestação do Espírito Santo. Então, como eu posso mergulhar nessa unção? Como eu posso me submerger nessa unção? E eu quero te dar um sinal. E esse sinal é o que justo aconteceu em Atos 2. Eles receberam o poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que eles começaram a falar em outras. Eles começaram a falar em outras. E é isso que eu quero falar com você. Sabe como você se empodera? Falando em línguas. Sabe como você unge o seu corpo? Sabe como você faz o seu oponente ficar escorregadio? Sabe como que a gente se empodera a cada manhã? Sabe como reavivamos o fogo de Deus em nós? Sabe como acendemos a chama? Sabe como acendemos o poder dinamite do Espírito Santo? Falando em outras línguas. Diga comigo: o poder de falar em línguas. O poder de falar em línguas. Agora, Atos 2 diz que eles receberam o poder do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Falar em línguas te ajuda, te empodera, te fortalece para esse tempo de colheita. Falar em línguas te empodera para vencer a batalha. Falar em línguas fortalece o teu espírito e enche a sua vida do poder dinamite de Deus. Agora, Jesus não falou em línguas. Falar em línguas veio na manifestação de Atos capítulo 2. Jesus não falou em línguas, mas em João diz que nós faríamos obras maiores daquelas que Jesus fez. E falar em línguas já é uma obra maior daquela que Jesus fez. Atos, a igreja que nasceu, ela já nasceu num sinal maior do que aquilo que Jesus manifestou na terra, que foi o poder de falar em línguas. E se você ler Atos, todo o livro de Atos, você vai ver que cada pessoa que recebia Jesus era cheia do Espírito Santo e recebia o poder de falar em línguas. Cada pessoa que recebia Jesus era cheia do Espírito Santo e um dos sinais era falar em línguas. Agora, falar em línguas não é toda a manifestação do Espírito Santo, ok? Mas é importantíssimo você falar em línguas. E eu vou te mostrar por que é importante. Eu vou te dar 3 razões do porquê é importante você falar em línguas. Anota aí. A primeira razão é que as línguas, elas te fortalecem. As línguas, elas te potencializam. As línguas, elas te empoderam. Coloca aí 1 Coríntios 14, versículo 4, por favor. Diz: aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O propósito da profecia é edificar a igreja, edificar o corpo. O propósito de falar em línguas é edificar a si mesmo. Agora, a palavra edificar aí, no grego, implica em você desenvolver uma estrutura interior, desenvolver um fundamento, um pilar, um alicerce. É você construir algo. Quando você fala em línguas, ou quando uma pessoa fala em línguas, ela fala os mistérios de Deus, mas ao mesmo tempo que ela está falando em línguas, ela está construindo o seu ser interior. Ela está desenvolvendo uma estrutura espiritual para a batalha. Você, para ir para a guerra, você precisa construir, desenvolver uma estrutura
estrutura espiritual. E como você faz isso? Através das línguas do Espírito Santo. Diga comigo, falar em línguas me potencializa. Diga, falar em línguas me fortalece. Diga, falar em línguas me edifica. Essa é a função do falar em línguas. Quem ora nas línguas do Espírito Santo, ele acaba se potencializando. Por isso que nós falamos aqui, talvez você seja novo nessa casa, e nós falamos, ore em línguas. Não é porque a gente quer ficar ouvindo as suas línguas, não. É porque nós queremos que você se potencialize, você desenvolva uma estrutura interior, você cresça espiritualmente, você se comunique, porque você é espírito, você não é um corpo, você é um espírito que tem um corpo. E se você é um ser espiritual, da mesma forma que nós, seres naturais, temos uma linguagem natural, nós seres espirituais temos uma linguagem espiritual. E qual é a nossa linguagem espiritual? Falar em línguas. Ah, mas eu não sei falar em línguas. É porque você ainda não despertou isso dentro de você. Ou você ainda não recebeu a Jesus, porque quem recebe a Jesus, recebe o poder do Espírito Santo e automaticamente seu espírito é desperto. E quando você é desperto, você precisa falar. Quem fala as línguas não é o Espírito Santo, somos nós mesmos. Você quando fala português, você não é o Espírito Santo, ok? É você mesmo falando, amém? Então, quando você fala em línguas, é o seu espírito falando, é o seu espírito se comunicando no mundo espiritual. Mas tem a diferença entre falar em línguas e o dom de línguas, porque o dom de línguas já é o Espírito Santo falando através de você, ok? Nós todos, como corpo de Cristo, podemos falar em línguas, mas quando nós temos o dom de línguas, nós vamos permitir que o Espírito Santo fale através de nós das línguas do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo falou, quem tem o dom de línguas, precisa buscar interpretação das línguas. Porque não adianta nada eu falar com você, blá, 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 e você não entender nada. E depois você vai dizer, é mistério. E a gente já ouviu muito isso. Sim ou não? Sim ou não? Não me vem falando que é mistério, porque se Deus quer trazer uma revelação, vai vir a interpretação dessa revelação. Eu posso ouvir um amém? Agora, você pode se edificar. Eu não estou falando aqui do dom de línguas especificamente, mas eu quis dar esse parênteses. Mas eu estou falando de você falar em línguas, você edificar a si mesmo. 1 Coríntios 14, no versículo 14 e 17, diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O meu espírito ora de fato. É o seu espírito orando, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá ao indouto amém depois da tua ação de graças? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se você está falando em espírito, a sua mente não entende, mas é o seu espírito que está se fortalecendo. Agora, não vem falar em línguas para um incrédulo, se não tem interpretação. Porque se você não consegue entender, como um incrédulo vai dizer amém ao que você está falando? Então, quando você quiser falar em línguas, permitir que o Espírito Santo fale através das línguas para a sua vida, precisa de interpretação. Vamos continuar. Visto que não entendes o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Diga mais forte comigo. Eu edifico a mim mesmo falando em línguas. Diga mais forte. Eu edifico a mim mesmo falando em línguas. Então,
O falar em línguas é uma das manifestações do poder do Espírito Santo, que foi derramada em Pentecostes, para que eles pudessem atravessar o tempo de maior colheita. Mas para isso eles precisavam constantemente ser edificados. Por isso o apóstolo Paulo falou: eu falo em línguas mais do que a todos vocês. Por quê? Porque constantemente eu preciso ser edificado, constantemente eu preciso me fortalecer, constantemente eu preciso me empoderar. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, você precisa reavivar a chama que está dentro de você. Como você reaviva a chama dentro de você? Falando em línguas. Ponto número 1, o falar em línguas te edifica, te empodera. Ponto número 2, o falar em línguas nada mais é do que a manifestação do Espírito Santo intercedendo através de você. Quando você ora em línguas, quando você fala em línguas, o Espírito Santo intercede através de você. Romanos 8:26 diz que o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Coloca aí, por favor, Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa. Então não vem me dizendo que você está desanimado, que você está fraco, que você está angustiado, que você não consegue lutar mais. Por quê? Porque isso é uma evidência de que você não está orando em línguas. Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Está fraco? Ora em línguas. Está desanimado? Ora em línguas. Está cansado? Ora em línguas. Está sem saber o que fazer? Ora em línguas. Porque quando você ora em línguas, você se edifica, mas o Espírito Santo também intercede através de você. E continua dizendo que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sabendo o que orar, você está enfrentando uma situação difícil na sua casa ou nos seus negócios, não sabe o que orar? Ora em línguas. Quando você ora em línguas, você se edifica, você se fortalece, você não se torna fraco. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo começa a interceder nas cortes celestiais ao seu favor. E a resposta vem. E eu vou dizer novamente, a resposta vem. Atos 2:4 diz que todos começaram a ficar cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Perceba algo, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, continua dizendo, e começaram a falar em outras línguas. Perceba algo, o Espírito Santo encheu, mas quem começou a falar em outras línguas foi o povo, foram as pessoas. Você é cheio do Espírito Santo, mas quem começa a falar em línguas é você mesmo. Deus faz a parte dele, o Espírito Santo te enche, e é o que o Espírito Santo vai fazer hoje na sua vida. Porque talvez você chegou aqui desanimado, cansado, mas sem saber de nada, o Espírito Santo já começou a nos encher no louvor. Sem combinar nada, até porque eu cheguei ontem na parte da noite de uma viagem. Nem sabia do que estava acontecendo, mas o Espírito Santo já sabia. E o Espírito Santo já está te enchendo. Mas quem tem que começar a falar em línguas? Quem tem que começar a falar em línguas, diga eu. Quem tem que começar a falar em línguas, diga eu. Coloque aí nos comentários, eu tenho que começar a falar em línguas. Então o Espírito Santo, ele nos enche, mas nós começamos a falar em outras línguas. É a nossa função falar em outras línguas. Porque se o povo não falasse em outras línguas, as línguas não iam vir. Se o povo não começasse a falar, as línguas não iam vir. Então, não é que você não consegue, é o que você não quer falar em línguas. Por isso que o salmista diz, e eu gosto muito desse versículo, porque eu abro bem a boca, né? Assim. Porque minha mãe, ela fez curso de dicção. E ela brigava muito com a gente em relação à dicção. Então, há um texto que eu gosto muito, que o salmista diz, abra bem a sua boca e eu a encherei.
eu não posso te encher de boca fechada. O salmista falou: abra bem a sua boca e Deus irá te encher. O Espírito Santo está te enchendo, mas você precisa abrir a sua boca e falar em outras línguas. Eu quero aqui, sem constrangimento algum, eu quero que você feche os seus olhos para não causar algum constrangimento, todos de olhos fechados. E eu quero saber se tem alguém aqui hoje que ainda não fala em línguas. Eu quero que você levante a sua mão assim, o mais alto que você puder, só para eu saber. Ok, todo mundo de olho fechado, ok. Se você está me assistindo, ok, pode abaixar a mão. Se você está me assistindo aí, eu quero que você coloque, se você ainda não fala em línguas, você coloque aí no chat, e eu vou pedir para nossa equipe de conselheiros estar te apoiando também agora no final. Então você deve abrir a sua boca e começar a falar. Eu já estou terminando. Abra aí em João 7:37. João 7:37. Olha aí no telão comigo, diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele dizia isso a respeito do Espírito que eles haviam de receber, os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Perceba algo, Jesus estava no meio do povo, e o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Mas Jesus chegou para eles e falou: se vocês tiverem sede, quem tem aqui sede, venha a mim, beba, e do seu interior, a palavra interior aí é a palavra ventre, do seu interior, outra versão diz do seu ventre, outra versão diz do seu espírito, fluirão rios de águas vivas. E aí, João diz que Jesus estava falando isso a respeito do Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo: vocês querem ser cheios do Espírito Santo? E o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. E ele falou: vocês só precisam vir a mim, e do seu interior vão fluir rios de águas vivas do Espírito Santo. Ou seja, se você quer receber do Espírito Santo, se você quer receber o poder do Espírito Santo, algo vai fluir do seu interior, não da sua mente. Algo flui do seu ventre, do seu interior, não da sua mente. Então as línguas, elas não fluem daqui, elas fluem daqui. Coloque a mão aí no seu ventre ou no seu interior, como diz outra versão. O poder do Espírito Santo, o poder dinamite do Espírito Santo flui aí, flui do seu interior, flui do seu ventre, não flui da sua cabeça. Então não é algo que você precisa raciocinar para falar, é algo que você precisa deixar fluir. Por isso coloque aí, continue com sua mão aí, vai à nossa terceira razão, ponto número 3. Diz que as línguas do Espírito Santo, elas edificam a nossa fé. Então as línguas do Espírito Santo, elas nos empoderam. Falar em línguas faz com que o Espírito Santo interceda por nós. E falar em línguas edifica a nossa fé. Por isso Jesus diz: esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Em meu nome vão expulsar demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão serpentes e escorpiões. Então falar em línguas edifica a sua fé. Você precisa crer para deixar o seu rio fluir. E aqui vai um ensino muito prático que nós recebemos, nós que já somos mais consistentes na casa, nós recebemos do nosso apóstolo. O que significa falar em línguas? Nada mais é do que como você abrir a sua torneira espiritual. Se você abre um pouquinho de uma torneira, ela vai apenas gotejar. Sim ou não? Mas se você abre muito, vai começar a derramar. Quem abre não é o Espírito Santo, somos nós.
Nós decidimos a proporção do fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós decidimos a dimensão do fluir do Espírito Santo através de nós. Se abrimos um pouquinho a torneira, o Espírito Santo irá fluir apenas como gotas. Mas se nós desejarmos mais, nós vamos abrir mais a torneira, os rios vão começar a fluir do nosso interior, não daqui, vão fluir do nosso interior. Isso vai se tornar uma cachoeira de águas vivas e nós vamos ser empoderados. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você nessa manhã. Com você que já fala em línguas, mas está com a sua torneira fechada há muito tempo, por isso que você está aí fraco, desanimado, cansado, sem saber o que fazer, perdido, aterrorizado, intimidado pelas trevas, cheio de medo e de pânico. Por quê? Porque você não está reavivando, acendendo, despertando, abrindo a torneira para que os rios de águas vivas fluam dentro de você. Mas é para você também que levantou a sua mão, que nunca falou em línguas, mas eu tenho certeza que hoje você vai começar a falar. Porque essa é uma evidência, essa é uma das manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas. Então aí onde você está, eu quero que você se coloque de pé. Quero que você se coloque de pé aí onde você está. Porque o Espírito Santo, ele nos enche. Mas quem fala em línguas somos nós. A função do Espírito Santo é nos encher. A nossa função é falar em línguas. Falar em línguas nos edifica, nos empodera, nos fortalece, libera o dinamite, o poder explosivo de Deus, aviva o dom de Deus na nossa vida. Falar em línguas edifica a nossa fé. Se você está incrédulo, descrente, se você não acredita mais no seu futuro, se você não acredita mais nas promessas de Deus, eu te desafio a você orar em línguas todos os dias. Você vai ver como a sua fé irá se despertar, irá se reavivar. E falar em línguas faz com que o Espírito Santo interceda através do seu Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Nós temos um livro, ele está em inglês e ele é do Dr. Bill Hamon. Ele fala, eu vou pegar aqui o nome do livro para não falar errado. Deixa eu só achar. Eu acho que são 70 maneiras de falar em línguas, 70 formas de falar em línguas. Eu não estou achando aqui o nome. Eu achei, peraí. 70 razões pelas quais devemos orar em línguas. É um livro do Dr. Bill Hamon, um grande homem e profeta de Deus. E ele, nesse livro, ele especifica 70 razões para nós, como filhos de Deus, falarmos em línguas. Eu te dei aqui apenas 3. E eu acho que essas 3 já são suficientes para nós orarmos e praticarmos as línguas. E eu quero te dizer algo. O Espírito Santo vai te dar novas línguas à medida que você praticar, à medida que você abrir a torneira. Talvez hoje você fale só um pouquinho, mas se você praticar a cada dia, é como uma criança que está aprendendo. A minha filha está cada dia aprendendo a falar algo, e está aprendendo até a falar inglês, e a cada dia ela fala um termo diferente, e eu fico chocada. Mas por quê? Porque ela não para de falar. Então você quer desenvolver o seu espírito, você quer desenvolver a sua estrutura interior, você quer que a manifestação do seu espírito venha sobre você, você quer ser submergido, ser submerso, mergulhar, estar debaixo da unção para enfrentar cada luta, cada batalha diária da sua vida, para enfrentar o dia mal, para obter vitória contra os seus inimigos. Ore em línguas, fale em línguas. Porque quem fala em línguas não fala daqui, fala daqui. Quem fala em línguas não fala da sua mente, fala do seu espírito. E quando você fala em línguas, você provoca um alinhamento.
e o seu espírito começa a ser fortalecido, e ele começa a governar sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. E aí já não é mais a sua mente que determina quem você é, já é o seu espírito que revela o poderoso, a poderosa que você é em Deus. Então aí onde você está, eu quero que você feche os seus olhos, porque eu sinto a presença do Espírito Santo nessa manhã, te tocando. Eu sinto a presença do Espírito Santo te tocando aí onde você está. E eu quero que nessa manhã você seja cheio do Espírito Santo. Nós estamos nessa janela, nós estamos nessa temporada, nós estamos nessa estação profética. E nós entendemos que para obtermos vitória, para vencermos a batalha pela nossa colheita, para enfrentarmos o dia mau, para sermos poderosos, fortalecidos, nós precisamos reavivar o dom de Deus que há em nós. Precisamos ativar novamente a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, Espírito Santo, eu oro por cada pessoa aqui nessa manhã, oro pelas pessoas que estão me assistindo pela internet, e eu declaro nessa hora, Espírito Santo, que da mesma forma que o Senhor se manifestou em Pentecostes, em Atos 2, e a tua palavra diz que todos, jovens, velhos, crianças, anciãos, adultos, adolescentes, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu declaro nessa manhã que todos aqui, nesse lugar, todos os que estão me assistindo pela internet, comecem a ser cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo comece a se manifestar. O poder do Espírito Santo comece a se manifestar no nosso meio nessa manhã. O poder dinamite, o poder explosivo, o dunamis do Espírito Santo começa a ser avivado em você. O poder explosivo começa a ser avivado dentro de você. E nessa hora, o poder latente começa a se manifestar pelo poder do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E aí onde você está, agora comece a fazer a sua parte. O Espírito Santo está te enchendo. Agora é a sua vez. Agora é a sua parte. A sua parte é começar a falar. Não é falar em português. Não é orar em português. É orar nas línguas do Espírito Santo. Deixa que o Espírito comece a orar através de você nessa hora. Seja edificado, seja empoderado, seja cheio do Espírito Santo. Abra bem a sua boca. Abra bem a sua boca, que o Espírito Santo está te empoderando, está te fortalecendo, está renovando as suas forças, está liberando um poder explosivo. Abra a torneira, abra a torneira, não deixe só gotejar. Abra a torneira, não é da sua mente, é do seu interior, é do seu espírito. Vamos, comece isso. Algo está acontecendo, algo está acontecendo, não pare. À medida que você fala, você está amadurecendo, você está crescendo espiritualmente, você está recebendo novas forças, você está recebendo novas forças. Rocobacerobo, recabacerobo, gerabacerobo, rebabacerobo. Vamos, 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 vamos. Rebababacerobo. E eu declaro nessa hora que pela imposição das minhas
mãos. As línguas são desbloqueadas agora. No seu interior comece a fluir rios de águas vivas. No seu interior comece a fluir. É só abrir a sua boca. Isso, abre a sua boca. É só você abrir a boca. Isso. Vamos, eu quero te ouvir. Isso, é só fluir, é só deixar fluir. Isso, flua. Poder do Espírito Santo. Eu quero te ouvir. Vamos. É isso. Eu digo que rios comecem a fluir. Novas línguas nessa hora. Novas línguas nessa hora. Breca babababá. Roca bababá. Roca babababá. Isso. Mas. Poder. Rababá sarabó. Brababá. Isso. Isso, não pare. Abra a torneira. Pela imposição das minhas mãos eu declaro que flua o poder do Espírito Santo. E você começa a falar em novas línguas. Poder do Espírito Santo. Isso. Mas. Ora baserorobó. Era bababababá. Ora babababá. Serora. Isso. Ora baserorobó. Mas. Serorobó. Ora baserorobó. Eu declaro que flua o poder do Espírito Santo nessa hora. Broca babababá. Braca babababá. Serorororororó. Vamos, não pare. Receba o poder do Espírito Santo. Agora é a sua vez, é só abrir a sua boca. Isso, mas. Quero te ouvir, isso. Isso, sem medo, o Espírito Santo está te tocando. Isso. Mas. Poder. Receba o poder. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Mais poder. Levante suas mãos. Você que está me assistindo pela internet, receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Mas
enchendo. Receba. Receba. Isso. Vento do Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Mas. Receba força. Receba poder. Receba cura. Edifique nessa manhã. Se edifique nessa manhã. Você está sendo revigorado. Você está sendo curado. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Receba. Aleluia. Aleluia. Recararabasando com diarania na mamanha da Yuroroba Shandiarabo. Maquiado no mamanha da Yamasundoro mamanda Kiorobo. Sekanara mandara mama Kiorobo Sia Darabo Sanda Kriaramana. Beko Bamana Kiomomoshi Mandekima. Ukiarabasu. Goroba, uma manhã do comanye, uma queraloma siamba, e ando boconciamba que eu do bacá, subaqui ao lomande que uma seque deramo, me que derramande que o bobo siaraba, me cobaba siarabo, mira lá derabo, becarabo será, e ararara. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deixa fluir no seu interior. Aleluia, 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 aleluia. Sarararaba, sararaba, xererereba, sayararaba, nuriararaba, sandararaba. O poder está dentro de você. O poder dinamite está dentro de você. Deuteronômio 8:18. Coloque aí para mim, por favor. Deuteronômio 8:18. Não se distraia. Sinta a presença do Espírito Santo. Deuteronômio 8:18. Diz assim: mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois Ele te dá o poder. Diga comigo, poder. Diga mais forte, poder. Para adquirir as riquezas, para confirmar a aliança que Ele prometeu aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus libera o poder para gerarmos as riquezas. Deus libera o poder dinamite, a capacidade para você produzir riquezas. Mas para que precisamos produzir riquezas? Para que precisamos gerar riquezas? Para que precisamos do poder para gerar as riquezas? Para confirmar aqui na terra o pacto, a aliança que Deus tem com você. Eu quero te declarar que nessa estação de Pentecostes, nesse tempo de colheita, nesse tempo de provisão, nesse tempo de poder sobrenatural, o poder, a capacidade para gerar as riquezas venha a ser inflamado dentro de você, para um propósito, para que Deus confirme através da sua vida a aliança que Ele prometeu desde os seus antepassados, desde quando Ele era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele prometeu de que nele todas as famílias da terra seriam
abençoadas. Esse poder está sendo ativado dentro de você.